O fim do sexo como forma de concepção. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para falar então do futuro da concepção de bebês. Então como é que vai se dar, agora com essas tecnologias que estão nascendo, o futuro então da geração de bebês? Primeira consideração a fazer é a seguinte: a gente está falando sobre temas que são realmente perigosos e temas que são muito, assim, a gente pensa que é meio difícil de acontecer, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que daqui 20 anos, a minha geração é a geração que vai estar no poder. E se vocês forem ver, a minha geração é a geração mais burra que já existiu na vida. E não tem outra forma de descrever. Então é uma geração na qual todo mundo tem essa mentalidade: eu consigo mudar o mundo. Eles se creem capazes de conseguir mudar o mundo, mas no fim de semana tem que se intoxicar para ganhar um pouquinho de felicidade. A gente vê então essa fuga da realidade muito grande. E a segunda coisa então que eu queria falar, que na verdade é mais um esclarecimento, é o seguinte: eu não quero julgar ninguém aqui com esse vídeo e eu não quero que ninguém se sinta julgado, tá? Primeiro porque só Deus pode julgar, a gente sabe disso. E segundo porque eu não tô aqui para dar minha opinião sobre X ou Y. Eu tô aqui para mostrar para vocês que tem muita coisa que a gente não pensa por conta própria. A gente acha que pensa, mas não pensa. Então, eu quero dizer o seguinte: se vocês querem fazer a concepção do filho de vocês de forma X ou Y, não me interessa. Me interessa que vocês pensaram por vocês mesmos, entendeu? Então é que nem o lema desse canal, né? Você só pensa por si próprio quando a mente é sua. Então, essa questão que é a seguinte: primeiro, a gente não pode ter o governo dizendo como é que vocês vão ter os filhos de vocês. Isso cabe sempre aos pais. E a segunda coisa é que vocês não podem se deixar ser influenciados por técnicas do governo ou da elite para que vocês achem que vocês estão pensando de uma forma, mas na verdade vocês não estão realmente pensando. Tá? A opinião de vocês não está lá. Vocês estão só fazendo uma ação automática que foi imposta por trás de métodos de engenharia social. Inclusive é um tema que eu quero falar bastante no canal ainda, que eu estou até escrevendo um livro sobre. Então a moral da história é a seguinte: façam o que vocês quiserem e sejam felizes, mas pensem vocês, tá? Vocês que têm que decidir o que fazer com a vida de vocês e com a dos seus filhos, tá? Então a gente viu no último vídeo que em 1978 nasceu a Louise Brown, que foi a primeira criança concebida por métodos in vitro. Isso significa que o óvulo ele foi fertilizado fora da mãe dela, né? Então logo depois, os cientistas se perguntaram se poderiam sequenciar o genoma de um embrião de fertilização in vitro antes de inseri-lo no útero da mãe. Aí em 1990, os médicos executaram o primeiro procedimento bem-sucedido de diagnóstico genético pré-implantação, examinando um embrião de fertilização in vitro para determinar o seu sexo, bem como distúrbios de mutação de gene único. Então o que é esse diagnóstico genético pré-implantação? Ele é basicamente tu analisar os embriões para saber as características que eles vão ter. E assim tu pode prever doenças, sexo e várias características. Então todas as características que o bebê vai ter, tendo a tecnologia e sabendo quais são os genomas associados com cada característica, a gente vai conseguir saber então como é que vai ser esse filho ou filha. Enquanto o término de uma gravidez pode ser devastador e fisicamente perigoso, o DGPI, então diagnóstico genético pré-implantação, combinada com fertilização in vitro, pode garantir que os filhotes sejam saudáveis antes de serem implantados no corpo das mães. Até 15 embriões podem ser rastreados, dependendo de quantos óvulos são extraídos da mãe. Então, à medida que a nossa compreensão dos genomas e da associação deles com cada característica for crescendo, a gente vai conseguir então saber mais e mais e mais detalhes, cada vez mais, de como que vai nascer esses bebês. Então a gente vai conseguir prever como que os bebês vão ser. Mas para isso a gente precisa cada vez mais sequenciar genomas e então rastrear qual é a característica associada com ele. Então hoje em dia a gente está recém no início da seleção de embriões. Dentro de 10 anos poderemos rastrear características como altura, inteligência e personalidade. Então se estima que daqui a uns 10 anos a gente vai conseguir rastrear características como altura, inteligência e vários fatores de personalidade. Ou seja, basicamente tudo que está no código genético a gente vai conseguir rastrear. Como centenas de genes compõem características complexas como o QI, a seleção de embriões para essas características complexas provavelmente provocará uma probabilidade e não uma opção binária. Ou seja, a gente vai ter uma probabilidade de como que vai ser a propensidade para doenças dos filhos. Então a gente vai ter estimativas estatísticas de como que vão ser os filhos. Em algumas nações, a seleção de embriões para características preferíveis já está sendo aceita. Embora ilegal em países como Reino Unido e China, a seleção de sexo de uma prole
já é responsável por 9% dos procedimentos de diagnóstico genético pré-implantação nos Estados Unidos. E não vai demorar, então, para que isso se torne uma norma. Então, à medida que a fertilização in vitro e o diagnóstico genético pré-implantação, eles vão, então, prevenindo doenças, eles vão fazendo as crianças nascerem mais saudáveis, isso cada vez vai se tornar uma opção mais preferível aos pais para dar uma condição mais saudável de vida aos seus filhos, certo? E é aí que entra, então, a questão perigosa. Os governos e as empresas de seguro, no futuro não tão distante, no livro se aproxima mais ou menos 2045, eles vão obrigar a população a terem os filhos através de fertilização in vitro, porque assim eles não vão ter custos com saúde pública, porque as doenças vão diminuir. Ou seja, você, se não quiser fazer fertilização in vitro, vai ser obrigado pelo governo, tá? Então, a gente vai ver no próximo vídeo das relações de poder e como isso está envolvido, mas agora é só pra gente ir dando informação mesmo e vocês pensarem nisso. Então, no momento, um processo de fertilização in vitro custa entre 12 mil dólares e 30 mil dólares nos Estados Unidos. Se a tecnologia se tornar mais barata do que tratar essas doenças, os profissionais da saúde serão incentivados a cobrir o procedimento. Isso eu tirei do livro, tá? E eu acho muito interessante, então, essa ideia econômica, né, de que tudo tem que ser em volta da economia, tudo em volta do dinheiro. A gente faz o que vale mais a pena economicamente. Quer dizer, eles não pensam, então, no problema que é um governo dizer como é que tu vai conceber teus filhos. Entendeu? Eles acham que é só o dinheiro que vale. E é por isso que eu também acho perigoso ler esse livro. É uma leitura difícil, porque tu fica meio assim com o que ele fala. É uma leitura pesada, sabe? Então, só pra mostrar pra vocês isso, então não caiam nessa ideia econômica, tá? O amor de vocês por um filho e o meu amor pelos meus filhos não vale uma diferença de dinheiro. E aí aqui vai entrar uma parte mais complicada, que é a seguinte: eles vão começar a introduzir isso daí através de doenças. Então eles vão dizer, essa tecnologia, ela previne que seus filhos tenham doença. Vocês querem que seus filhos nasçam com doença? Não. Então vamos fazer fertilização in vitro? Vamos. Só que aí não para por aí. Então eles param da questão de simplesmente prevenir doenças, ou seja, escolher os embriões para que teu filho não nasça com doença, para não só escolher características irrelevantes, como altura, inteligência e traços de personalidade, mas também para adicionar características novas, como, por exemplo, uma cor de pele azul, um olho laranja. Entenderam? No Japão, por exemplo, os cientistas já usaram edição de genes para tornar as flores roxas brancas. Com a pesquisa de hoje sobre a injeção de embriões humanos com DNA humano ou animal, não demorará muito para que as pessoas possam escolher as cores da pele de qualquer cor do arco-íris. Em um futuro, poderemos oferecer aos humanos uma audição aprimorada, semelhante a um cachorro ou visão de águia. Olha só isso. Então, aqui a gente vê o esforço não só de acabar com as doenças, mas de desumanizar as pessoas. Isso não lembra alguma coisa para vocês? Quem é que é humano e animal? Vocês entendem? E eles já falam direto disso, né? Então, é bem preocupante, é bem preocupante. A gente já vê esforços de pessoas querendo se desumanizar, né? Então, fazendo coisas muito estranhas. E agora a gente quer ver que essas pessoas no futuro não tão distante vão ter o poder de fazer isso com seus filhos. E talvez isso ainda seja imposto em nós. E além de tudo isso, a gente viu no vídeo passado que o Craig Venter conseguiu fazer então a primeira célula artificial, ou seja, a primeira forma de vida artificial em 2010. Então no futuro, os cientistas vão poder escrever um código genético para novas características que ainda não existem, como a pele resistente ao calor, para sobreviver à radiação, um planeta mais quente ou uma viagem espacial. E aqui a gente entra num problema muito importante. Uma das coisas que inclusive ele fala no livro bastante, que eu acho que é essencial para vocês entenderem, é a questão do que é natural, tá? Então, primeira coisa, natural é uma definição nossa, tá? Fomos nós humanos que criamos o termo natural, tá? Pecado é natural, tá? O pecado na Bíblia é natural. Pecado é bom? Claro que não. Pecado é ruim. Ou seja, naturalidade não é sinônimo de moralidade, tá? Isso é importantíssimo. Então, eles vão dizendo o seguinte: porque remédios não são naturais, mas a gente usa e vocês são a favor. Porque cirurgias não são naturais e vocês usam, são a favor. Tá, mas ser natural ou não ser natural não é sinônimo de ser certo ou errado,
tá? A moralidade, ela vai além da naturalidade. Isso vocês têm que saber quando alguém vier falar pra vocês, porque é um jogo de retórica, isso que fazem com a gente, e é um jogo de retórica que eu encontro nesse livro. Então não se deixem perder por isso, tá? Não esqueçam, pecado é natural. Desde a queda, o ser humano peca por natureza. Mas aqui, então, agora a gente vai entrar numa questão mais interessante ainda, que é a questão da competição. Então agora a gente vai falar de competição na parte micro, tá? Que seria o seguinte: as pessoas, tá, que escolherem não terem os filhos geneticamente modificados, elas vão estar em desvantagem. Porque os filhos das pessoas que escolheram vão ter características superiores, vão ser mais fortes, mais inteligentes. Então, as pessoas entram meio que numa quebrada, entendeu? Tu entra numa história assim, numa sinuca de bico, não tem o que fazer. Ou tu escolhe não editar teus filhos, porque tu acha isso uma aberração, e teus filhos vão estar em desvantagem em relação aos outros, ou tu vai ter que entrar nesse joguinho deles. Então isso é uma questão para vocês sempre manterem na cabeça, tá? E pensarem, o que vocês vão querer, entendeu? O que vocês acham que vai ser melhor. E no próximo vídeo, então, eu vou falar bastante da competição entre países. Então, os países usando a genética para fazer os seus cidadãos serem melhores e mais fortes, mais aptos, e então a relação com isso até com o próprio exército, tá bom? Então, gente, no livro ele prevê que em 2045 o sexo vai acabar como sendo a forma principal de concepção de bebês, tá? E cabe a gente conseguir se esquivar disso, que a gente vai ver no último vídeo quais são as formas que a gente pode sair dessa jogada, tá? Então, sair dessa loucura, caso vocês queiram. Se vocês não quiserem, aí é com vocês, entenderam? Então tá, gente, muito obrigado de novo aqui por estar assistindo esses vídeos e um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.